pessoal! Chegamos aqui à última unidade dessa disciplina, espero que tenham aproveitado e, quem sabe, já tenham aplicado alguma dessas metodologias que estamos trabalhando, né? Então, vamos lá, vamos fechar tudo que nós vimos até aqui e esclarecer alguns pontos que podem ter deixado dúvida para vocês. Bem, as metodologias que nós vimos nessa unidade, elas tratam-se de duas metodologias, que é a TBL e a Peer Structure, e nós vimos também dois métodos ativos, que são o GVGO, Grupo de Verbalização, Grupo de Observação, e o método ativo, Rotação por Estações. O que é que nós trazemos para cada uma dessas metodologias ativas? Nós definimos quais são os passos que elas trabalham, como elas são desenvolvidas. A TBL é uma metodologia mais voltada para grupos e a Peer Structure é uma metodologia para pares. E que tem muita ligação com o desenvolvimento de aula expositiva. Aliás, no material, vocês podem ter notado que a Peer Structure, ela nasce de aula expositiva, do professor Eric Mazur, nas suas aulas de física. Então, ela é uma aula que tem como base a transmissão, a aula expositiva, que o professor teve uma percepção de deixá-la mais ativa, mais engajadora para os alunos. Né? Então, do que se trata exatamente cada uma delas? O TBL, ele é um método entre grupos que tem algumas fases, né? Tem a fase individual, tem a fase de teste individual, depois esse mesmo teste é testado entre os grupos, discutido, debatido, aí tem a fase de entrega de uma questão-problema, depois que o grupo debateu, o professor desafia esse grupo, ok, mas vocês sabem fazer as perguntinhas, mas e se eu tiver um problema assim, e um desafio e um caso real, que ele pode desafiar o aluno a desenvolver baseado no que ele já sabe de teoria? E a última etapa é a exposição dos resultados, né? A Peer Structure, ela também segue os mesmos passos. E aí, como que ela desenvolve? Primeiro, o professor aplica um teste conceitual nos alunos. Tudo sempre lembrando que antecipadamente ao encontro para aplicação da metodologia, o aluno já teve contato com esse material. Sempre. O aluno estuda em casa, estuda antes. E aí começa a metodologia aplicada quando há o encontro, certo? Então, a primeira etapa é do Peer Structure. Estudou em casa? Você acha que você aprendeu? Vamos testar. Quanto você já sabe? E aí, cada aluno responde um teste individual, conceitual. A segunda parte, imediatamente depois que o aluno respondeu esse teste, se autoavaliou do quanto ele aprendeu, o professor vai, então, ter um percentual de acertos. E aqui embaixo, mostra exatamente isso. Se a média da turma teve um acerto menor do que 30%, o professor sabe que o problema foi com ele. Ele explica de novo, de um jeito diferente, de preferência. Se a média de acertos daquele teste foi entre 30% e 70%, o professor entende assim, bom, tem aluno que entende o que eu falo, mas tem aluno que não está entendendo. Então, eu vou colocar entre pares, os que sabem com os que não sabem, para que eles possam um ajudar o outro e tentar resolver e compreender o que eu estou ensinando. E se a turma, como um todo, aprender mais do que 70% de acerto, tiver mais do que 70% de acerto, o professor segue para um novo conceito, para um novo tema e começa o ciclo tudo de novo. Então, esta é a finalidade do Peer Structure, por isso que eu digo que ela nasce de uma aula expositiva, mas ela tem uma dinâmica entre pares, volta para o professor, entre pares e assim por diante. Os dois métodos ativos que nós apresentamos nessa disciplina foi o GVGO, que é o Grupo de Verbalização e de Organização, Grupo de Verbalização e de Observação, que tem também a sua qualidade
e a sua dinâmica, no sentido de proporcionar discussão, interação. O aluno vai desenvolver a audição, porque ele vai ter que observar o colega falando, o outro vai ter que continuar a conversa de quem começou no grupo de verbalização. É uma dinâmica bastante interessante, em ciclos, né? Em roda, e depois eles podem trocar de posição. Quem observou verbaliza, quem verbalizou observa. E a rotação por estações, que é um outro método que a gente trabalha, então, e pode desenvolver em cada estação, pode desenvolver pesquisa, brainstorm, mão na massa, né? Proposta de projeto mão na massa, representações gráficas ou por apresentações, enfim. São estações que vão proporcionando possibilidades de trocas, de interações, de despertar criatividade entre os alunos, e isso é muito rico. Então, o que nós quisemos trazer nessa disciplina para vocês? Não apenas a questão do método em si só. Isso é fundamental, obviamente. Mas é importante que vocês compreendam que as metodologias ativas, elas proporcionam benefícios para os alunos. Proporcionam que ele se torne mais autônomo, mais criativo, mais motivador, porque ele vai estar interagindo, eles vão estar interagindo entre si. Que tenha um pensamento crítico, colaborativo, que entenda o significado do seu aprendizado. Por que ele tem que aprender aquele conceito? Por que ele tem que se comportar daquela forma? Por que aquilo é importante para a vida dele, para qualquer disciplina? O aluno passa a visualizar, não mais a ouvir uma aula expositiva do professor, mas ele passa a visualizar importância no conteúdo. Então, as metodologias ativas como um todo, elas proporcionam todos esses benefícios. Mas, obviamente, que cada um de vocês tem que entender o método e tem que adequá-lo à realidade do seu aluno, inclusive cultural, né? Então, esse é o recado. Nos veremos nas próximas disciplinas durante esse curso, eu acredito, e espero que tenham a oportunidade de aprender e de aplicar. Um grande abraço a todos, aproveitem, mude as suas posturas, não tenham medo, se errar, ajuste a rota e precisamos nos adequar aos novos tempos metodológicos. Um grande abraço.